Capítulo 15. Das infrações e das penalidades administrativas. Artigo 300. As infrações administrativas previstas neste capítulo serão apuradas em procedimento administrativo próprio, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa e observadas as disposições da Lei nº 13.445, de 2017, deste regulamento, e subsidiariamente, da Lei nº 9.784, de 1999. Parágrafo 1º. O cometimento simultâneo de duas ou mais infrações importará a acumulação das sanções cabíveis, respeitados os limites estabelecidos nos incisos 5º e 6º do caput do artigo 301. Parágrafo 2º. A multa atribuída por dia de atraso ou por excesso de permanência poderá ser convertida em redução equivalente do prazo de estada do visto de visita, na hipótese de nova entrada no país, conforme disposto em ato do dirigente máximo da Polícia Federal. Parágrafo 3º. O pagamento da multa não obstará ao impedimento de ingresso no país se o visitante já houver excedido o prazo de estada disponível no ano migratório, observado o disposto no inciso 11 do caput do artigo 171. Artigo 301. Para a definição do valor da multa aplicada, a Polícia Federal considerará: inciso 1º. As hipóteses individualizadas na Lei nº 13.445, de 2017. Inciso 2º. A condição econômica do infrator, a reincidência e a gravidade da infração. Inciso 3º. A atualização periódica conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Inciso 4º. O valor mínimo individualizável de R$ 100. Inciso 5º. O valor mínimo de R$ 100 e o valor máximo de R$ 10.000 para infrações cometidas por pessoa física, é. Inciso 6º. O valor mínimo de R$ 1.000 e o valor máximo de R$ 1.000.000 para infrações cometidas por pessoa jurídica, por ato infracional. Artigo 302. A pessoa física ou jurídica que voltar a cometer infração disciplinada no artigo 307, no prazo de 12 meses, será considerada reincidente em qualquer parte do território nacional. Artigo 303. A fixação do valor mínimo individualizável das multas na hipótese de reincidência obedecerá aos seguintes critérios. Inciso 1º. Na primeira reincidência, o valor será dobrado. Inciso 2º. Na segunda reincidência, o valor será triplicado. Inciso 3º. Na terceira reincidência, o valor será quadruplicado, é. Inciso 4º. Da quarta reincidência em diante, o valor será quintuplicado. Parágrafo 1º. O critério utilizado para pessoa jurídica na aferição da reincidência será a repetição da conduta e não o número de estrangeiros autuados. Parágrafo 2º. A autuação ocorrida após transcorrido um ano, contado da data da autuação anterior, será desconsiderada para efeitos de reincidência. Artigo 304. A multa decorrente de infração disciplinada no artigo 307 prescreverá no prazo de 5 anos, contado da data da prática do ato, ou, na hipótese de infração permanente ou continuada, contado da data em que houver cessado. Artigo 305. A fixação da pena de multa considerará a situação econômica do autuado, observado as hipóteses previstas para pessoa física e jurídica. Parágrafo único. O valor da multa poderá ser aumentado até um. Artigo 306. Poderão ser considerados como gravidade para a fixação da multa. Inciso 1º. Os fatos e as circunstâncias diretamente relacionadas ao cometimento da infração. Inciso 2º.
a infração tenha sido cometida após o recebimento de esclarecimentos ou comando direto prestados previamente pela autoridade migratória. Inciso 3º. A destruição de barreira ou obstáculo diretamente relacionado com o cometimento da infração. Artigo 307. Constitui infração e sujeita o infrator às seguintes sanções. Inciso 1º. Entrar no território nacional sem estar autorizado. Sanção: deportação, caso não saia do país ou não regularize a situação migratória no prazo estabelecido. Inciso 2º. Permanecer no território nacional depois de encerrado o prazo da documentação migratória. Sanção: multa por dia de cesso e deportação, caso não saia do país ou não regularize a situação migratória no prazo estabelecido. Inciso 3º. Deixar de se registrar, no prazo de 90 dias, contado da data do ingresso no país, quando a identificação civil for obrigatória. Sanção: multa. Inciso 4º. Deixar o imigrante de se registrar. Sanção: multa por dia de atraso. Inciso 5º. Transportar para o país pessoa que esteja sem documentação migratória regular. Sanção: multa por pessoa transportada. Inciso 6º. Deixar o transportador de atender a compromisso de manutenção da estado ou de promoção da saída do território nacional de quem tenha sido autorizado a ingresso condicional no país por não possuir a documentação migratória devida. Sanção: multa. Inciso 7º. Furtar-se ao controle migratório, na entrada ou na saída do território nacional. Sanção: multa. Artigo 308. As penalidades aplicadas serão objeto de pedido de reconsideração e de recurso, nos termos deste regulamento e de ato do dirigente máximo da Polícia Federal. Parágrafo único. Serão respeitados o contraditório, a ampla defesa e a garantia de recurso, assim como a situação de hipossuficiência do migrante ou do visitante. Artigo 309. As infrações administrativas com sanção de multa previstas neste capítulo serão apuradas em processo administrativo, o qual terá como fundamento o auto de infração lavrado pela Polícia Federal. Parágrafo 1º. O auto de infração deverá relatar, de forma circunstanciada, a infração e a sua fundamentação legal. Parágrafo 2º. O auto de infração será submetido à assinatura do autuado ou do seu representante legal após a assinatura pela autoridade responsável pela autuação. Parágrafo 3º. Caso o autuado ou seu representante legal não possa ou se recuse a assinar o auto de infração, esse fato deverá ser registrado no referido auto. Parágrafo 4º. Lavrado o auto de infração, o infrator será considerado notificado para apresentar defesa no prazo de 10 dias. Parágrafo 5º. O infrator que, regularmente notificado, não apresentar defesa será considerado réu. Parágrafo 6º. O infrator poderá, por meios próprios ou por meio de defensor constituído, apresentar defesa no prazo estabelecido no parágrafo 4º, e fazer uso dos meios e dos recursos admitidos em direito, inclusive tradutor ou intérprete. Parágrafo 7º. Encerrado o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o processo será julgado e a Polícia Federal dará publicidade da decisão proferida em seu sítio eletrônico. Parágrafo 8º. Caberá recurso da decisão de que trata o parágrafo 7º à instância imediatamente superior, no prazo de 10 dias, contado da data da publicação no sítio eletrônico da Polícia Federal. Parágrafo 9º. Na hipótese de decisão final com sanção de multa,
A Polícia Federal dará publicidade da decisão em seu sítio eletrônico. Parágrafo 10. O infrator deverá realizar o pagamento da multa no prazo de 30 dias, contado data da publicação a que se refere o parágrafo 9º. Parágrafo 11. O processo será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a apuração do débito e a inscrição em dívida ativa se o pagamento da multa a que se refere o parágrafo 10 não for efetuado. Artigo 310. Artigo 311. A saída do território nacional da pessoa sobre a qual tenha sido aberto processo para apuração de infração administrativa não interromperá o curso do referido processo.